Olá, gente, boa noite. Tá dando para me ouvir? Respondam aqui no chat, por favor. Tá assim, né? Gente, boa noite a todos, tudo bem? Hoje vamos dar início à nossa terceira e última aula de química forense. Então, peço a vocês mais uma vez que usem o chat para tirarem as dúvidas, né, recorrentes à aula. Hoje acredito que a aula vai ser um pouco mais interativa, então pode ser que a Juliana permita que vocês abrem o microfone para tirar alguma dúvida em relação à prática ou algo do tipo. Gostaria de falar que qualquer coisa estou aqui à disposição de vocês, para qualquer tipo de dúvida eventualmente. Quero pedir para vocês também que não saiam do grupo ainda, pois a gente ainda tem um formulário para fazer referente à avaliação de certificação. Então, no final da... Eita, o áudio está ruim. Está melhor agora? Nossa, meu fone está péssimo hoje. Está melhor agora? Tá, vou falar com ele mais pertinho. Tá, vou repetir lá do início. Então, hoje a gente vai dar início à nossa terceira aula e última aula de química forense. Acredito que hoje seja uma aula um pouco mais interativa, então, se a Juliana permitir, vocês podem habilitar o microfone de vocês para vir tirar eventuais dúvidas. Peço que deixem no chat para tirar dúvidas referentes à aula e dúvidas em relação a outra coisa, vocês podem vir falar comigo. Peço também para que vocês não saiam do grupo ainda, pois ainda terá um formulário de certificação, no qual vocês irão fazer e após atingir 50% das questões corretas, vocês vão conseguir ganhar o certificado desse curso. Mas vou deixar para falar sobre essa parte do formulário um pouquinho mais para o final da aula, que eu vou falar o dia, horário, esse tipo de coisa. Então, peço que vocês fiquem até o final. Lista de presença também mandarei aqui no chat do grupo, então fiquem atentos, faltando uns 5, 10 minutinhos para o término da aula, eu mando a lista de presença aqui para vocês. Bom, agora eu vou passar a palavra para a Juliana, para a gente não atrasar muito o início da nossa aula, tá? Então, uma ótima aula a todas e qualquer dúvida estou à disposição. Boa noite, gente. Estão conseguindo me ouvir bem? Então, hoje vai ser a nossa última aula, né, do curso de Ciências Forenses. Eu vou começar a aula fazendo uma revisão, vai ser bem rápida. Eu vou até passar as imagens, assim, mais rápido, porque são coisas que vocês já viram nessas semanas, e é só para dar uma recapitulada mesmo no que a gente viu. Depois disso, a gente vai ter uma atividade, que vai ser um jogo. A gente vai estar utilizando o Kahoot, vou estar passando para vocês o link, a chave aqui na hora. E aí pode estar usando tanto pelo aplicativo quanto pelo navegador mesmo. E depois nós vamos estar realizando mais um Kahoot de estudo de caso de balística. E por fim, não, e mais depois um estudo de caso sobre manchas de sangue. Vocês já receberam, creio eu, um slide com algumas imagens do estudo de caso, tanto de balística quanto o de análise de manchas de sangue. E no final, a gente vai estar fazendo um experimento, assim, para estar analisando como a gente consegue produzir aquelas manchas de sangue. Então, a gente falou um pouquinho sobre o padrão de gotas, sobre uma mancha que ela ocorre devido a um grande impacto, falou sobre manchas de transferências. Então, a gente vai estar fazendo com o sangue artificial que vocês receberam, a prática como faz, vão estar fazendo junto com seringa, tesoura ou faca, com aqueles materiais a gente vai estar produzindo aquelas manchas, aqueles tipos de manchas de sangue, para estar mostrando como que realmente ele é reprodutível. Você consegue produzir aqueles mesmos padrões se você colocar as mesmas variáveis, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vão mandando no chat para mim. Às vezes, se vocês escrevem, a dúvida acaba passando, e aí eu não vejo, mas aí manda de novo, que aí eu vou respondendo, tá bom? Também, se eu começar a falar muito rápido,
podem me interromper e pedir para eu falar mais devagar, ou mandar no chat para eu falar mais devagar, sem problemas. Tá, então, primeiro uma revisão sobre balística forense. Então, a balística, né, ela estuda o impulso, o movimento dos projéteis, que é qualquer objeto que se move no espaço após receber um impulso, e a balística forense, então, ela é responsável por estudar a balística, projéteis de armas de fogo, para resolver um crime, para auxiliar o setor jurídico, né? Ela é dividida, então, em balística interna, externa e de ferimentos. A balística interna, ela vai estudar tudo o que acontece com o projétil no interior da arma, todo o processo de munição, tipos de projéteis, propelentes, tudo que acontece com a arma e com o projétil, e com os mecanismos de funcionamento, até o projétil ser expelido no campo. Então, quais são os processos que acontecem, né, no interior da arma? A gente tem a deflagração, que é quando a pólvora vai estar provocando a combustão, e a detonação, que é quando ocorre a explosão em si e a saída do projétil, a expansão dos gases, né? E, consequentemente, a saída do projétil pelo interior da arma. Então, dentro da arma, deflagração e detonação. Aqui tem um exemplo de uma arma, né? Mostrando que tem aqui, a gente tem as balas, o invólucro, o propulsor, que vai estar ocorrendo, então, batendo aqui na pólvora, que vai estar acabando fazendo a explosão, a detonação, expelindo os gases, então, expandindo, expelindo o projétil para fora da arma. Falamos também um pouco sobre os calibres, que existem diversos calibres, como vocês podem ver aqui, e que é uma das coisas que são utilizadas para classificar as armas. Temos o de alma lisa, que são esses daqui, que a gente coloca as bolinhas de chumbo, né, de alma lisa, e tem as de alma raiadas, que é que vão as balas mais tradicionais, e o cano tem aquele raiamento que vai estar fazendo uma impressão característica daquela arma para você estar podendo utilizar na perícia depois. A outra área, então, é a balística externa, quando sai, o projétil abandona a arma e todo o trajeto dele no ar até o seu impacto inicial. Então, você vai estudar o movimento balístico, a velocidade inicial do projétil, a resistência do ar, fatores que influenciam no movimento balístico, para você saber também a quantidade de energia que ele vai ter quando ele dá o impacto inicial dele. Então, da massa do projétil e todas essas coisas para entender o movimento balístico. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, de como funciona o movimento, como seria o movimento balístico ideal, quando não existe nenhuma perca, nenhuma resistência do ar, nem nada interferindo, então seria o movimento balístico ideal. Com aceleração, então, na vertical de menos a gravidade e na horizontal de zero, nós temos o alcance aqui e a velocidade inicial V0 no ângulo θ. Então, o movimento balístico ideal seria essa trajetória. Estão ouvindo? Está mudo? Okay. Então, aqui, mais um exemplo mostrando as forças que atuam. Então, aquele ali era o movimento ideal do projétil, mas na realidade tem muitas forças que atuam sobre o projétil ali, que vão estar interferindo, então, tanto no movimento balístico, quanto na velocidade e na transferência de quantidade de energia que aquele projétil vai ter quando ele atingir o seu impacto inicial, né? Então, a gente viu que tem a força do ar, a densidade da atmosfera, a resistência, o próprio peso, que vão estar interferindo, então, no movimento balístico. Terceira parte, então, da balística, a balística dos ferimentos. Também é conhecida como balística terminal, balística final, balística dos efeitos ou balística das lesões. Então, vai estar estudando o impacto inicial do projétil até a dissipação total da sua energia cinética, ou seja, até o projétil entrar em repouso, que ele dissipou toda a sua energia cinética. A gente viu importante sobre isso em relação à transferência de energia, né, a conservação da quantidade de movimento. E a gente, utilizando a transferência de energia, nós analisamos vários tipos de ferimentos para descobrir com que distância que aquele disparo ele foi efetuado.
Então, a gente viu também que, à medida que o projétil vai se tornando arredondado, ele vai ter menos poder de penetração, consequentemente, ele vai transferir mais energia, porque ele vai precisar de mais energia para vencer a resistência. Então, vai ter um maior impulso sendo transmitido e, assim, transfere uma maior energia, causando uma maior lesão. Isso que a gente já falou, né? O que a gente pode estar estudando nisso também? Não só o ferimento no corpo humano, né? Mas também em paredes, em vidros, para você também saber a dinâmica daquele fato, qual foi a ordem dos disparos, de acordo com as rachaduras, por exemplo, que a gente viu também nos estudos de caso. Então, aqui é uma imagem de um disparo sendo efetuado. Então, a gente consegue observar ali o fogo, né? Por isso é a arma de fogo também. A gente consegue observar os resíduos que estão sendo eliminados pelo disparo. Deixa eu ver se abre. Só um minutinho que eu vou transmitir aqui a outra imagem para vocês. An exquisite world Então, a gente conseguiu observar nesse vídeo como que são os efeitos primários e secundários dos tiros, né, dos disparos. A gente conseguiu observar bem o resíduo ali saindo tanto na frente quanto atrás da arma, então vindo para a mão ali do atirador. A gente consegue observar o fogo, né, da explosão, da detonação, e também consegue observar, além da fumaça, né, dos gases aqui, a gente consegue observar que saiu no final alguns resíduos de pólvora, né, que não foram queimados, e a gente conseguiu observar também que ali no finalzinho, uma certa distância, só o projétil que chegava, né, os gases, nem as partículas de pólvora chegavam àquela distância. Então, essa imagem e esse vídeo é interessante, que a gente consegue ver certinho como funciona essa imagem aqui, ó. Então, a gente viu lá, saindo na parte, no início, o fogo, depois os gases, a fuligem e tudo mais, os resíduos de pólvora que foram saindo e chegaram até uma certa distância, e depois, no fim, apenas o projétil. E com isso, então, a gente tem os efeitos dos disparos segundo a distância. A gente vê o disparo encostado, quando a arma é completamente encostada, que tem uma lesão estrelada, irregular. O disparo a queima-roupa, que tem normalmente a marca do cano da arma, da boca da arma, né? Ou a queimadura, porque ainda o fogo chegou aqui. Conforme vai aumentando, nós vamos tendo zonas de esfumaçamento e a zona de tatuagem, que a gente viu também. E até que chega a uma longa distância que a gente tem apenas a perfuração do projétil, então, sem nenhum dessas partículas chegando ao ferimento. A gente viu sobre o disparo encostado, essa lesão estrelada característica, que é chamada de câmara de mina de Hoffman. Vimos também sobre o sinal de Benassi e o sinal de Benassi, que é essa fuligem, que é essa queimadura na parte óssea do ferimento, mostrando que chegou ali a fuligem e o fogo mesmo, né? E por que essa lesão ela é estrelada, assim? Às vezes pode ter até para fora, assim, a bordinha. Porque como estava encostado, quando aconteceu essa explosão de gases, os gases expandiu a pele e aí explodiu pro lado de fora também. Por isso que fica, assim, essa lesão toda irregular. A gente viu sobre o disparo a queima-roupa, que a lesão é um pouco mais regular, mas podemos encontrar, então, a queimadura aqui ainda, a zona de tatuagem, então, são as partículas. Lembrando que o disparo a queima-roupa, ele é um disparo a curta distância também. Aqui temos uma curta distância que não foi a queima-roupa, então a gente sabe que ele é a curta distância
porque tem a presença aqui da zona de tatuagem, né, que tem as partículas, porém não tem uma queimadura aqui, em volta do ferimento. Então, ele foi uma curta distância, mas não chegou a ser encostado. Aqui, então, um ferimento de um projétil, de um disparo a longa distância, né, a distância, a gente consegue observar que no ferimento não tem nenhum efeito secundário. Então, a gente não tem esfumaçamento, não tem zona de tatuagem, não tem queimadura, tem apenas o ferimento, ou seja, apenas o projétil que chegou aqui na vítima. A gente falou também sobre algumas técnicas que são utilizadas na perícia balística. Lembrando, então, que as almas de cano raiado, elas têm essas estrias aqui, e a bala, o projétil, ele sai tanto para frente quanto rodando aqui, né? E isso vai fazendo, as estrias vão passando e vão deixando uma marca característica nesse projétil, e aí você consegue observar depois o projétil e comparar com a outra arma. Uma coisa interessante é que cada arma deixa uma impressão característica, é como se cada arma tivesse uma impressão digital. Ela é única daquela arma. Por quê? Quando você vai produzir a arma, você vai pegar ali o metal, né? E vai colocar o pistão ali, o pino, para estar fazendo esse buraco aqui. E cada vez que você vai fazendo isso, causando essas estrias, além de ter uma diferença, mesmo que milimétrica, tem uma diferença aqui na posição que você coloca o estriamento, ocorre também o desgaste dessa broca que vai estar causando essa perfuração. Então, por isso, nunca vai ser exatamente igual as estrias de uma arma para outra, mesmo sendo do mesmo modelo, do mesmo lote e tudo mais. Então, por isso que é único e a gente consegue, analisando no microscópio, comparar, então, aqui dois projéteis para ver se eles foram disparados da mesma arma. Então, você usa o microscópio eletrônico e aí você consegue observar que as estrias, que elas se encaixam, então, logo foi disparados dois projéteis da mesma arma. Tem como usar também a parte da cápsula, né, onde o precursor bateu aqui, ele também vai bater num lugar bem específico, certinho ali, você consegue analisar tanto o local como as distâncias entre uma área e outra, você consegue analisar também o ângulo que foi, que bateu aqui, e consegue também a profundidade que bateu aqui, você consegue analisar e está comparando que foi efetuado pela mesma arma. Então, tanto pelo projétil como a cápsula, você consegue estar analisando e descobrindo de que arma foi. Falamos sobre o exame metalográfico, que é utilizado um ataque ácido para estar revelando, então, a numeração que foi raspada. Falamos sobre o exame de recentidade, que ele é utilizado, normalmente, o teste de Gris modificado, para saber se existe a presença de nitritos e nitratos. Então, eles passam ali o swab, né, o cotonete, na arma, aplica o reagente, e se você tem ali amarelinho, é um positivo, então, para nitrito e nitrato. Isso indica que a arma foi disparada em mais ou menos 7 dias, nesse intervalo. Falamos também sobre o residuográfico, que é o de rhodosionato de chumbo, que ele é utilizado para procurar, rhodosionato de sódio, perdão, que ele é utilizado para procurar chumbo. Então, aqui nós temos uma roupa, né, que tem uma perfuração, eles queriam saber se era uma perfuração por arma de fogo, aplicou o reagente e ficou rosa, então, indicando a presença de chumbo. É importante lembrar que o residuográfico, ele é um exame presuntivo, então ele não te dá a certeza de que foi um disparo por arma de fogo, porque o disparo de arma de fogo, você tem que achar chumbo, bário e antimônio juntos. E ele apenas indica chumbo, e tem outras formas de ter chumbo ali, e também o limite de detecção dele não é tão sensível, então também pode estar presente, mas você não consegue detectar. Então, ele é apenas um teste presuntivo. Você precisa fazer um teste mais específico, como o microscópio eletrônico de varredura, por exemplo, com o raio-x.
Alguma dúvida sobre essa parte? Então, vamos dar uma relembrada na aula passada, que foi de análise de padrões de manchas de sangue, que é a Blood Time Pattern Analysis, BPA, na ciência. Então, a gente falou que no Brasil ainda você acha literatura com o termo hematologia forense, porém o termo internacionalmente aceito é o BPA, né, o Blood Time Pattern Analysis. Ela é dividida, então, em hematologia forense identificadora ou analítica, que vai analisar se aquilo é sangue, se é sangue humano, as características dele, e a parte de hematologia forense reconstrutora, que vai reconstruir, então, a dinâmica do crime. Como toda ciência, passa por alguns princípios, se baseia em alguns princípios. Então, os principais, que o sangue ele é um fluido, ele vai se comportar segundo as leis da física. Com isso, a gente consegue estudar o seu voo, conhecendo suas propriedades, a gente consegue prever as manchas e reproduzir as manchas, como a gente vai fazer hoje aqui. O aspecto da mancha vai depender da superfície a qual ela está se depositando, e que, normalmente, a aparência da mancha vai permitir a gente saber a direção do movimento da vítima ali que estava sangrando, então a gente consegue falar um pouco sobre a dinâmica daquele fato. A gente viu os tipos básicos, então, gotas, transferências, salpicos, projeção, poças, padrão de limpeza, padrão de vazio, ou fantasma, ou sombra, e anomalias que podem acontecer, e falou como eles são divididos. Então, apresentei para vocês duas classificações bem famosas, que tem a classificação de Barry Gardner, então, que ele divide em salpicos e não salpicos. E a gente falou principalmente da classificação de James e Crish, que eu considero melhor dividida, assim, mais fácil de entender. E tem também a do Antônio Canelas, que eu mostrei para vocês os livros dele, que é o do Brasil, o perito federal que escreveu o livro aqui no Brasil, que ele mistura um pouco e divide também. A classificação dele também é bem intuitiva. Então, relembrando aqui como as manchas são divididas em passivas, salpicos e alteradas. As passivas, então, apenas a força da gravidade que atua sobre ela. Então, vão estar produzindo padrões de transferência, fluxo, gotas e grande volume, que são as poças, e a saturação, quando a superfície é absorvente. Os salpicos, também conhecido como spatters, ele vai estar causando, então, um mecanismo de impacto, mecanismo secundário, mecanismo de projeção. Os principais é o de impacto e de projeção. Então, relembrando qual que é a diferença. O mecanismo de impacto é quando alguma força age sobre a fonte de sangue ou sobre o sangue para estar causando aquela mancha. Então, vence a força da gravidade e algum impacto que aconteceu ali para estar fazendo essas manchas. E a de projeção é quando uma pressão vai ser exercida sobre aquele sangue. Então, ele vai sair sobre uma pressão e vai ter uma mancha projetada. Nas alteradas, então, a gente tem coágulos, diluídas, difusas, insetos, vazios e sequenciação. A gente falou sobre os coágulos, né? Sobre a coagulação, a gente comentou um pouquinho. Falamos sobre a ação de insetos, de moscas, principalmente, que param ali, pousam na poça, e aí depois vão parando nas janelas, nas portas, vão deixando ali gotículas de sangue. Sobre o padrão de vazio, que também é conhecido como sombra, ou padrão fantasma, que é quando algo estava ali no momento do padrão de sangue e foi retirado, então fica ali um vazio. E o de sequenciação, que é uma movimentação, ele te indica a sequência de uma ação. Então, por exemplo, naquela imagem que a gente viu aqui, ó, a gente tem aqui manchas de sequenciação. Então, isso indica que houve uma luta aqui, que houve um movimento aqui, também é chamado de manchas de movimentação. A gente viu que a gente consegue analisar diâmetro, ângulo de impacto, ponto de convergência, e tem dois métodos que a gente utiliza, que é o método da tangente e o método de stream. Então, em relação ao diâmetro, nós vimos que
conforme você aumenta a altura, você aumenta o diâmetro daquela gotícula, e que também, aqui são todas a 90 graus, né? E que também, conforme você vai aumentando, você vai tendo esses espinhos aqui e essas gotículas satélites aqui em volta. A gente viu sobre o impacto, que ele ocorre por 4 fases. A gente viu aqui também, a gente consegue observar que quando é 90 graus, o ângulo, a gota fica redondinha, conforme você vai diminuindo, vai alongando a gota. As fases do impacto, então, contato, deslocamento, que é o deslocamento horizontal, dispersão, que ocorre horizontal e vertical, e retração, que é quando retrai, soltando, então, as gotículas ali. Sobre o método da tangente, a gente viu que a gente consegue traçar uma linha, então, nas manchas que apresentam uma direção ali, achando um ponto de convergência, e com a distância do ponto de convergência à mancha de sangue, você consegue, utilizando a tangente e o ângulo de impacto, que a gente viu também como calcula, você... Pulei aqui a imagem. Você calcula, então, com o seno daquele ângulo, utilizando a largura e o comprimento aqui da gota. Então, você acha esse ângulo. E aí, depois, utilizando o tangente desse ângulo vezes a distância do ponto de convergência à mancha, você consegue achar a distância da parede e, consequentemente, a área de origem ali. E, com isso, você constrói o método de streaming, que é aquele das fitinhas, né, dos barbantes, assim, que você vai colocando para você descobrir, então, aonde que foi a área de convergência ali da lesão. Então, você utiliza um transferidor, coloca em direção à direção da gota. No finzinho dela aqui, o início, né? Você coloca o meinho e ergue o barbante de acordo com o ângulo de impacto e prende ele, então. E assim você consegue produzir esse método aqui de stream. Algumas dúvidas? Tá. Pode falar. Enquanto a Duda escreve ali a dúvida, eu vou pedir para vocês estarem abrindo, então, esse site, ou o aplicativo aqui do Kahoot.it, para a gente estar fazendo um jogo, então, da revisão aqui do que a gente viu agora. Mecanismo secundário. Tá, a Duda perguntou sobre o mecanismo secundário. Por exemplo, nós temos... o mecanismo secundário é quando você produz uma mancha que ela não é diretamente sobre o impacto e nem sobre a pressão. Então, é outra coisa, outra força que age ali no momento que está saindo a gota, que faz aquela mancha. Esse mecanismo secundário, o James ele usa isso, mas hoje em dia não é nem utilizado. Então, se você procurar lá no BPA, não vai ter na terminologia recomendada a definição desse método. Mas, por exemplo, que hoje é utilizado também como projeção. Então, quando você tem ali a arma de fogo, por exemplo, você vai ter a mancha projetada, que vai sair tanto para frente quanto para trás ali do ferimento. Tem essa projeção, que hoje a gente vai chamar de projeção. E antes era chamado de projeção, por exemplo, apenas a saída. A entrada entrava como um mecanismo secundário. Mas eu também não achei muita coisa, tipo, de exemplos de imagem, assim, para trazer sobre isso, porque é uma definição que não é mais utilizada, assim. Então, acabei não achando imagem sobre e acabei não comentando muito na aula também sobre isso. Deu para esclarecer um pouquinho?
Em relação à arma de fogo, então, por que que é projeção e não impacto? Por causa da pressão que o projétil vai estar fazendo ali. O sangue vai estar saindo sob uma pressão. Como é uma velocidade muito grande, ele vai estar saindo sob uma pressão. Então, você vai ter a projeção ali. Mas, tem os salpicos, que você vai ver que é de impacto, eles também têm sobre a arma de fogo. Então, a gente vê, por exemplo, um salpico de névoa, que eu mostrei para vocês a imagem, ele é considerado como padrão de impacto. Então, foi o impacto que aquele projétil fez que acabou fazendo aquela mancha. Alguns colocam de projeção, por exemplo, por causa desse exemplo que eu dei da arma de fogo entrando. Então, quando o ferimento entra, ele vai causar uma explosão ali. E vai sair sangue para frente também, não só na saída do ferimento. É por isso projetado, por causa que está sob pressão ali. Mas a maioria é como impacto mesmo. Pode perguntar. Só vão me mandando no chat se vocês conseguiram abrir aqui o Kahoot, que eu vou mandando para vocês aqui o PIN para irem entrando. Então, a Duda perguntou o que é zona equimótica. A zona equimótica é a zona que fica o machucado, vamos dizer assim. Quando você observa uma ferida de perfuração de arma de fogo, você consegue ver muitas vezes que fica meio roxo ali, que é equimose. Então, essa zona equimótica, ela é muito importante porque ela indica a vitalidade da vítima. Então, quando a vítima já está morta, ela não produz auréola equimótica. Então, o sangue, ele não junta ali naquela parte, provocando equimose, que são os roxos, assim. Então, quando você tem um disparo, você consegue estar ou tanto de curta quanto média distância, né? Você consegue observar se a vítima estava viva na hora que recebeu aquele disparo, a zona equimótica. E que é então ali o machucado quando fica roxinho, você consegue observar após um tempo. E então a zona equimótica ela só está presente quando a vítima estava viva. Vou passar aqui o PIN para vocês, então. A Ana perguntou se fica roxo quando a pessoa está viva. Isso. A equimose, ela só é produzida quando a pessoa está viva, tem ali sangue bombeando ali, produz. Eu esqueci agora o nome que acontece com o sangue, mas que é quando ele junta assim e faz ali o roxo, né? Que é o sangue. Só quando está viva. Quando ela tá morta, quando ela já está morta, não tem mais o não tem mais essa formação da equimose. E outra pergunta, se o disparo a queima-roupa é a curta distância ou encostado. É a curta distância. É diferente. A queima-roupa, ele é bem próximo, então você tem ali a queimadura ainda, mas ele não é encostado, porque o encostado é literalmente com a arma encostada no corpo da vítima. Vão entrando ali no joguinho, tem 21 pessoas. Quando todo mundo entrar,
Sobre a distância, né? Se eu curto a distância entre 10 e 20 ou 10 e 50. Isso é muito relativo, porque alguns autores dividem curta distância, média e longa distância. Então, curta seria até 20, entre 20 e 50 seria média, e, e acima de 50 seria longa. Outros, eles dividem apenas em curta distância e a longa distância. Outra coisa importante é que todo disparo a queima-roupa, ele é um disparo a curta distância, mas nem todo disparo a curta distância é um disparo a queima-roupa. Aí por isso que tem essa diferença entre 10 e 20 centímetros queima-roupa, mas entre 10 e 50 centímetros é a curta distância, porque você tem ali a presença da zona, a formação da zona de tatuagem, que é uma característica da curta distância. Então, nem todo disparo a curta distância é a queima-roupa, mas toda queima-roupa é a curta distância. Por isso que tem essa diferenciação ali. Alguém não está conseguindo entrar? Deu para entender, Duda? Vamos lá, gente, entra no Kahoot para a gente começar a dinâmica. Todo disparo tem zona de enxugo. Não. E também é uma característica secundária, normalmente. A zona de enxugo, então, o projétil, ele tem ali, nele, uma sujeira, vamos dizer assim, a fuligem ali. E quando ele encontra, então, na superfície, ela vai estar sendo enxugada, vai estar sendo limpa por aquela superfície, e aí forma a zona de enxugo. A gente consegue observar naquela foto de disparo a longa distância, por exemplo, que não tem zona de enxugo. Ele apenas o projétil, já saiu toda a fuligem que estava ali em volta dele, na resistência do ar, então somente o projétil que atingiu ali a pessoa. A zona de enxugo também é comum ficar em roupas. Aquela imagem que eu mostrei para vocês sobre o resíduo gráfico, tem aquela zona pretinha ali, aquela zona é a zona de enxugo, onde foi enxugado, limpo ali o projeto. Pode ter, mas não é comum. O encostado você não vai apresentar, porque vai ser tipo o sinal de Benase ali, não é bem de enxugo, mas a fuligem. Mas não é comum a longa distância, não. Vamos lá, gente, vamos entrando. Tem 38 pessoas pra gente continuar a dinâmica, senão não vai dar tempo da gente fazer tudo hoje. Por nada. Depois que começar também não tem como entrar mais, tá? Mas alguém vai entrar? Manda aí no chat, senão eu já começo.
Então, vocês vão olhar a pergunta aqui. Vou estar transmitindo para vocês. A primeira vai ser um teste. E aí vai aparecer as alternativas para vocês clicarem. Só um momentinho, então. Essa é a primeira pergunta, só para fazer o teste. Entenderam? Então, vocês vão sempre olhar a pergunta na tela e clicando ali. Como a gente tem 37, algumas têm mais tempo, quando todos responderem, já pula automaticamente. Então, vamos lá, próxima. Essa não vale pontuação nenhuma. Então, 8 pessoas responderam. Balística forense é dividida em interna, externa e terminal. Isso tem tempo. Algumas vão com mais tempo, outras com um pouquinho de menos tempo. Vamos para a próxima. Acho que a próxima está com um pouco mais tempo. A pergunta, gente, sempre vai aparecer antes, tá? Então, leia uma pergunta antes de aparecer as alternativas. Essa é para completar. A, alguma coisa, estuda a estrutura, mecanismo, funcionamento das armas, da carga de projeção e da propulsão dos projetos. Então, qual parte da balística estuda isso? Então, é a balística interna. Você tem entre 20 e 30 segundos nas perguntas para estar respondendo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a próxima quantos segundos que tá indo. Tinha deixado 30, mas eu acho que tá menos. Tá, processos que acontecem dentro da arma de fogo. Deixa eu ver o tempo. Vocês querem tentar de novo? Que aumenta o tempo? Eu posso parar aqui e aumentar um pouquinho as primeiras. Tá, então só um momentinho, então. A gente já tenta. Aqui no celular ele foi... Tá, elas estavam com 10 segundos, eu tô dobrando o tempo, tá bom?
Ali tá prontinho para vocês de novo. Mas agora inventar. Ixi, 37 anos. Mais alguém, gente? Eu vou começar com 36 pessoas. Vamos lá.
A gente já viu, vamos seguir. Então, essa é para completar. Que parte estuda a estrutura, mecanismo e funcionamento das armas, carga de projeção e propulsão. Então, balística interna. Processos que acontecem dentro da arma de fogo. Deixa eu responder. Foi, o último. Então, deflagração e detonação. O que altera a trajetória de um projétil? Todas as alternativas. Então, densidade, vento e resistência do ar alteram. Essa é para completar também. À medida que a ponta do projeto se torna, o poder de penetração vai e a capacidade de transferir energia vai. Então, à medida que a ponta se torna arredondada, o poder de penetração vai reduzir e a capacidade transferente de energia aumentar. A pergunta você não precisa decorar, ela fica aparecendo lá em cima. Ó, depois ela continua aparecendo lá em cima. Então, estuda o projétil, o impacto do projétil até a dissipação total de energia e suas consequências. Ó, fica aqui em cima também. Então, essa aqui era uma pegadinha. Quem estuda isso é a balística terminal, que também é chamada de balística das lesões, balística dos ferimentos e balística final. Então, todas as alternativas estavam corretas. Essa também é de completar. Quanto à distância do disparo, o índice da lesão tecidual. Quanto menor, então, a distância do disparo, maior a lesão tecidual. Lembra do tiro encostado, né? Que faz aquela ferida mais feia lá. Câmara de mina de Hoffman e o sinal de Benazzi são característicos do disparo. Encostado. A zona de tatuagem é uma lesão característica do disparo.
curta distância, então. Zona de tatuagem, curta distância. Então, vai mostrar uma lesão. Essa lesão é característica de um disparo. Que distância? Longa distância. Agora é de verdadeiro ou falso. Então, true verdadeiro, falso falso. Falso. A gente viu tanto ali da vítima quanto o da parede, né? A ordem dos disparos, analisando as lesões. Mais um. É possível estimar a distância do disparo analisando a lesão? Verdadeira, a gente consegue saber se foi encostado, queima-roupa, curta distância ou longa distância, analisando então a lesão, os ferimentos. Cada arma tem sua impressão digital, portanto é possível afirmar se um projétil foi disparado por determinada arma. Verdadeira. Não é possível recuperar a numeração de uma arma se a mesma foi raspada até desaparecer. Conseguiu voltar? Próximo. Mais uma de verdadeiro ou falso. Essa também é uma pegadinha. O exame residográfico, ele é um teste presuntivo. Então, ele não te permite afirmar que a pessoa disparou arma de fogo ou não. Ela indica que disparou, mas pode ser tanto um falso positivo quanto um falso negativo. Precisa ser um teste específico para você poder afirmar com certeza que a pessoa disparou arma de fogo. Agora, sobre SEC. O que a gente consegue descobrir analisando os SECs? Todos os sentidos. O pessoal que travou, tenta entrar de novo. Aqui embaixo tem o código. Para apertar próximo.
finaliza, sai e entra de novo com esse código aqui. Então, aqui sobre o sangue, né, a gente viu que ele é um fluido não newtoniano, ou seja, a viscosidade dele altera conforme a temperatura, e ele é heterogêneo, por mais que pareça homogêneo. Que propriedades físicas do sangue que a gente precisa conhecer e analisar? Viscosidade e tensão superficial, as principais. Definição, né, de tensão superficial. Não definição, mas uma das definições. Não é uma mancha de sangue passiva. Então, sobre os tipos de mancha de sangue. A sequenciação, então, as manchas passivas são aquelas que sofrem ação apenas da força da gravidade. E a sequenciação é uma movimentação que ocorre. Então, o fluxo duplo, ele indica uma alteração na vítima, não uma alteração da mancha de sangue. Agora vão aparecer padrões. Então, projeção arterial, né? A gente consegue ver até os batimentos ali. De que tipo é a projeção arterial? Então, ela é um salpico, que são as forças que sofrem, são as manchas que sofrem uma força que supera a força da gravidade. Então, são os sphatters, projeção arterial. Sofre a força da pressão arterial, né? Mais um padrão de mancha para vocês analisarem. Então, é um salpico, né? Tipo mancha de salpico também. Lembrando que tem a mancha tipo salpico, né, a gota, e o padrão tipo salpico.
mais um padrão para vocês analisarem. Padrão de transferência. Padrão de lançamento, né? Normalmente quando você tem uma arma que está ensanguentada e aí você ergue ela, você vai lançar a mancha de sangue ali pelas superfícies em volta. Mais um padrão. Padrão de limpeza, né? Um padrão alterado. Eu até falei sobre isso hoje. Sai sobre pressão. Projeção, então, para vocês diferenciarem o impacto, que é uma força sobre uma fonte de sangue, sobre sangue, e projeção, que é quando sai sobre pressão. Por exemplo, projeção arterial sai sobre influência da pressão arterial. Para nossa última perguntinha. Fases do impacto. Primeiro o contato, depois o deslocamento, que é horizontal, dispersão vertical e retração. Parabéns, tem a colocação. E quantos vocês acertaram no total, né? Esse joguinho... Deixa eu fechar aqui. Essa dinâmica eu fiz com vocês para a gente revisar, né, tudo que a gente viu hoje e nessa semana. E também deste questionário que vai ser retirado as perguntas para vocês obterem o certificado. Então, foi mais uma forma de vocês estar preparando vocês para a provinha do certificado. Então, deixa eu mostrar aqui. Só um momentinho. Tá. Então, para concluir, vocês receberam um slide com algumas imagens de cena tanto de balística quanto de sangue. A do sangue tem um formulário lá. E para vocês estarem respondendo, olhando todas as cenas e vendo o que você consegue tirar de informações ali. Então, aqui nós temos sobre disparos, então, em vidros. Então, nessa imagem, para a gente analisar qual a ordem dos disparos e se ele foi de dentro para fora ou aqui de fora desse vidro para dentro. Então, nós temos algumas imagens nesse sentido, e todas elas vocês precisam analisar, podem ir olhando aí no de vocês, se fica mais fácil. Vocês vão analisar as estrias, né, aqui das rachaduras, para você saber qual foi a ordem dos disparos, e a dobrinha aqui, para onde está dobrado, para onde está saindo, qual é o indício indicativo de onde está saindo de onde está indo
por onde quebrou esse vidro. Se ele foi para frente, ou indicando que foi de dentro para fora, ou se foi para trás. Então, eu vou usar aqui, por exemplo, vou usar essa imagem aqui, por exemplo. Aqui, nós conseguimos, deixa eu usar isso. Aqui nós conseguimos observar que as estrias, elas estão quebrando nessa direção aqui. Então, tá tudo virado, as bordinhas, ó, elas estão viradas para dentro, indicando que que essa é a superfície interna do tiro. Então, dessa superfície para fora que o projétil entrou. Esse aqui é a mesma imagem, mas do outro lado. Então, aqui a gente tem a superfície externa. A gente consegue observar, então, que o tiro veio daqui de dentro para fora. Como a gente consegue observar isso? As rachaduras aqui, ó, onde está quebradinho. Você consegue observar essa partinha aqui, por exemplo, ó, que ela está vindo para fora. Enquanto aqui você consegue observar que ela está indo para dentro. Aqui também, ó, você consegue observar que está indo para dentro. E aqui ela está para fora. Então, analisando assim as rachaduras, você consegue observar quem atirou e se o tiro, de qual lado do vidro que aquele tiro ele foi disparado. Então, tem aqui outras imagens que vocês também conseguem observar a mesma coisa. Vão dando uma olhadinha aí. Eu vou passar para vocês mais um link do Kahoot para vocês estarem respondendo esse daqui. Qual a ordem dos disparos e se foi de dentro para fora. Enquanto eu abro aqui, vão olhando na imagem de vocês para ficar mais fácil de vocês olharem pelo tamanho e também para ficar mais rápido, né, a nossa dinâmica. Aqui também nós temos outro, que é para saber qual desses é de entrada ou de saída. Então, lembrando sobre o que a gente falou e lembrando sobre os efeitos secundários dos disparos de armas de fogo. Que tinha perguntado antes sobre a zona quimótica, isso aqui é um exemplo, ó, esse roxinho assim, que tem em volta, esse aqui tá dando para ver bastante. Então, tá, o disparo, esse aqui que eu expliquei, para saber se foi de dentro do carro para fora ou de fora para dentro, tá? Então, aqui, ó, essa primeira, você quer saber se você está olhando para a superfície de entrada ou de saída do projétil. Então, esse aqui, você consegue, olhando principalmente aqui, ó, o jeito, aqui dentro, que é a entrada do projétil. Então, o projétil entrou por essa parte do vidro, indo aqui para fora. Como você sabe? Por causa das extremidades aqui, que elas estão com as bordas todas para dentro. Então, significa que o projétil, ele entrou por ali e dobrou. O vidro está assim, ele entrou, então ele dobrou as bordinhas. Você vai olhar, vai estar as bordinhas todas para dentro. São superfície de entrada. Esse aqui é o mesmo lugar, só que a foto tirada do outro lado do vidro. Essa aqui é a superfície de saída. Então, como que você sabe? Assim, vocês olham melhor, né? Ela tá assim, então aqui, ela entrou desse lado aqui que eu vou estar olhando, superfície de entrada, a borda vai estar para dentro. Vocês olhando aqui, a borda vai estar para fora, porque foi a face de saída do projétil. Deu para entender um pouco melhor? Então, para ficar mais fácil, em vez de dentro para fora, ou fora para dentro, que isso confunde, vamos estar utilizando superfície de entrada e superfície de saída do projétil. Eu vou abrir aqui para vocês e já mando, vão olhando aí as outras imagens, que eu já mando para vocês aqui o PIN novamente. Então, vocês vão ter 1 minuto e meio para responder cada um desses, tá bom? Tô arrumando aqui o tempo.
pra gente começar, mas eu vou deixar ele aberto, então dá pra ir tentando entrar enquanto a gente começar, tá? A gente não perde muito tempo. O primeiro vai ser bem rapidinho, que é só para vocês testarem e a gente já resolveu esse estudo de caso. Então, analisando as estrias, né, a rachadura e a profundidade, que tem a ver com a resistência do material, a gente chega na ordem 213. Agora, sobre o que vocês têm no slide aí, vai estar a imagem também. Qual que é a ordem desse espaço? Lembre de olhar as rachaduras. Então, 2, 1, 3. Olhando as estrias, a gente vê, então, que, lembrando que a natureza é preguiçosa, ela não vai criar outra rachadura. Ela vai dissipar energia pela rachadura já existente. Então, a gente consegue descobrir a ordem dos disparos. Próxima pergunta sobre o mesmo é se aquela é o lado de entrada ou de saída do projétil. Lembre de olhar as bordinhas. Então, entrada, as bordinhas estão todas dobradas para dentro, ali indicando que é a entrada do projétil. Agora sobre a imagem, as outras que eu comentei com vocês já. Lembre sempre de olhar a direção das extremidades, se elas estão para dentro ou para fora.
uma vez de entrada também, as bordinhas estavam para dentro. Então, era a mesma imagem, só que dos dois lados. A primeira era de entrada, consequentemente, se era de saída, a gente via as bordinhas para fora da imagem. A imagem que eu comentei com vocês na hora da explicação. De entrada também. E agora, para finalizar, vamos fazer duas de lesão na vítima, então. Então, nessa imagem, a gente viu que normalmente a perfuração de entrada ela é menor que a perfuração de saída. Nessa imagem, parece que a de entrada é maior. Porém, é importante você estar analisando também os efeitos secundários. A gente viu que na ferida A, a gente tem
a gente encontra a zona de tatuagem. Então, ele indica que foi a entrada do projeto. Mais um para finalizar. Então, aqui, além disso, que eu falei que normalmente a perfuração de entrada ela é menor que a perfuração de saída, aí a gente consegue observar as bordas também. No ferimento 1, as bordas estão todas para dentro, a gente tem a zona ali de enxugo e tem o fluxo também que indica que foi ali que teve a entrada. Na outra, o ferimento está maior, as bordas elas estão para fora também e a gente não tem nenhum efeito secundário dos disparos. Então, a colocação da galera, parabéns. Então, outra atividade que eu preparei para vocês, a gente acabou atrasando um pouquinho, eu comecei de novo o jogo, né, e aumentei o tempo, dobrou o tempo. Eu mandei, vocês já estão já com ela no slide, tem o formulário para vocês estarem respondendo. E esse é para vocês tentarem exercitar o que vocês conseguem descobrir, se você fosse perito na cena do crime, analisando as manchas de sangue, o que, que você conseguiria descobrir dessa imagem. Então, as imagens, elas estão na ordem que o perito foi tirando ali na cena, e nesse formulário tem os tipos para você selecionar, tipo de arma parecido com aquele que a gente fez na aula passada, e aí, como vocês tem as imagens no slide, e tem o formulário, eu vou deixar para vocês fazerem, e aí eu mando para vocês o link da notícia com a resposta do que aconteceu ali então. No slide completo também da aula de hoje vai ter o link também. Vou mostrar para vocês algumas imagens então aqui. Aqui temos então uma poça com gotas, ali um padrão de transferência, então aqui vários respingos, né, indicando então a movimentação, ó. Aqui é a primeira imagem que foi tirada, aqui a segunda na porta. Aqui temos a vítima com a poça de sangue. Aqui temos um padrão então de transferência, indicando que alguém encostou aqui, encostou no carro também. Temos pegadas, e observem a pegada, e observem na vítima aqui, onde tem sangue, onde não tem. Mais uma da cena. Aqui sem o corpo da vítima. Pela quantidade de sangue, pelo jeito, indica que houve luta, que não houve. Que tipo de arma parece? Houve arrombamento ou não? Está bem claro que houve o arrombamento, né? Então, vou deixar para vocês estarem fazendo essa atividade. Qualquer dúvida podem mandar, ou no grupo as meninas mandam para mim, ou então no Instagram ou no e-mail, Ciências Forenses do TFPR. E eu vou deixar o formulário aberto, vai ter algumas questões também desse estudo de caso, que é mais para vocês verem mesmo como é
uma cena, tipo, real e a quantia de manchas e tipos diferentes que tem, podem ser encontrados numa cena que você consegue tirar informações dali. Eu vou mostrar, então, para quem quiser continuar, a parte do sangue artificial, então. Vou mostrar para vocês a padrão de gotas e alguns padrões de transferência, só para vocês estarem observando que a gente consegue prever e reproduzir aquele tipo de padrão, tá bom? Então, fiz o meu sangue. Aí, peguem aí uma folha de papel ou várias folhas, coloquem aí, peguem a seringa e peguem um pouco do sangue artificial. Ainda está um pouquinho quente. Se você colocar como fixa a minha tela, que aí ela fica maior, eu não consigo aumentar para você. Mas se você fixar a tela, deixa eu parar aqui a apresentação, que eu acho que melhora também. Conseguiram? Então, vocês vão pegar aproximadamente 10 centímetros e vão gotejar aqui o sangue. Vocês vão ver, observar que elas ficam redondinhas e está a 90 graus. Se você gotejar ela inclinada, ou se você puxar, você vai ver que ela vai indicar, vai soltar gotículas, indicando o movimento, ó. Sai essas gotículas aqui. E aí aqui tá escorrendo. O meu ainda tá um pouco quente. E aí ele tá escorrendo bastante. Mas eu quero que vocês vejam em relação, principalmente a característica, se você soltar agora, vai aumentando, vai gotejando, aumentando a altura dela. Você vai observar que quanto mais alto você gotejar, maior vai ser a gota de sangue e mais irregular ela vai ficar, ó. Então, ela vai ter um padrão, não é tão redondinha quanto as primeiras, que ali tá escorrendo, mas você vai ver que ela vai ter essa bordinha mais irregular, mais estrelada ali. Outra coisa para vocês, estão conseguindo fazer, gente? Tá mandando. Se vocês não conseguirem. Agora, eu quero que vocês tentem fazer pingando uma grande quantidade, gota sobre gota. Vai pingando no mesmo lugar as gotas para vocês observarem como elas vão se comportando. Se o seu tiver muito fino, ele vai absorver mais pelo papel e aí não vai conseguir, se tiver muito aguado, né? Não vai conseguir fazer esse padrão de gota sobre gota que vai deixando as bordas todas irregulares. Deixa eu pegar aqui outra folha. É mais fácil para vocês verem o que eu vou fazer.
Então, ó, eu vou escorrer pro lado de cá para não atrapalhar o que eu quero que vocês vejam. Deixa eu escorrer aqui. Então, aqui, ó. A gente tem o fluxo, né, que foi uma grande quantidade que foi escorrendo. O que eu queria que vocês observassem é aqui, ó, esses espinhos aqui, que vão formando quando você pinga uma gota sobre gota. Então, quando ela tá pingando a 90 graus, ela fica redondinha. Conforme você vai pingando, mesmo que 90 graus, uma altura baixa, uma gota sobre a outra, ela vai causando essa borda aqui irregular. E, como o meu ele ainda tá quente, aí ele tá meio aguadinho ainda, ele escorreu bastante aqui, então a gente teve um fluxo que foi a ação da gravidade escorrendo. Agora a gente vai fazer um outro padrão, que é um padrão de projeção. Para vocês não fazerem muita bagunça, aconselho pegar uma quantia pequena na seringa, para não espirrar e fazer muita bagunça. E aí, com o sangue que está pressionado, né, vocês colocam de uma vez, assim. Faz um pouquinho de bagunça aqui. Mas, ó, conseguem ver? Tá escorrendo bastante o meu. A gente teve aqui, então, esse padrão. Deixa eu ver se eu faço uma outra aqui. Mais no meio da folha, para ficar mais claro para vocês. Peguei 1 ml, mais ou menos. A gente tem que estar escorrendo agora, né? Mas ó, observem que a gente teve aqui os salpicos. Se você usa uma pressão maior, uma força muito grande, um impacto muito grande, você vai ter o padrão de névoa, que padrão de névoa, que é um padrão que a gente consegue com borrifador, por exemplo. Esse aqui eu fiz um padrão de projeção, tentei fazer aqui um padrão de projeção, ele fica melhor se você tiver uma grande área para você fazer e você ir mexendo, você aperta com tudo e mexendo. Então, você vai ter uma pressão aqui exercendo, vai estar empurrando aquele fluxo. Então, não vai ser pelo impacto que vai estar ali sofrendo, a gente vai fazer uma de impacto também, vai ser pela pressão que está empurrando aquele fluxo ali. É por isso que seria uma de projeção. A gente vai fazer agora com uma esponja de cozinha, para ver a diferença da poça e de uma mancha de saturação, por exemplo. Então, vamos pegar aqui uma quantia. Se você deixar ali gotejando na superfície que não é absorvente, ele vai fazendo aqui uma poça. Se você pega ali uma quantia e vai pingando sobre uma superfície absorvente, esperar um pouquinho que minha bucha lá. Ela tá bem novinha, ela não tá absorvendo tão rápido. Você observa que ela vai absorvendo. Aqui, como eu coloquei bastante, ela ainda tá absorvendo. Deixa eu tirar aqui um pouquinho, só para mostrar para vocês sem derramar. Aqui, ó. Ela foi absorvendo. Onde eu coloco menos, né? Ela absorve um pouco mais fácil, que a bucha tá bem novinha ainda. Vai absorvendo a superfície. A superfície vai absorvendo o sangue, então vai causando aqui uma mancha de saturação. Você pode fazer isso também se você pegar e já colocar, apertar, soltar o sangue assim na bucha. Que aí fica mais fácil, acelera o processo. Você vai ver que ela vai absorver. Então, ó, ela absorveu o sangue que a gente está jogando aqui. Se eu fizer a mesma coisa, pegar aqui uma quantia de sangue, colocar na superfície que não absorve e soltar, ó, ele vai continuar aqui a poça. Ó, ela continua aqui, ela não absorve. Aqui não. Então, ele absorveu, então causou uma mancha de saturação. Uma mancha de impacto que a gente pode fazer. Deixa eu colocar aqui um pouco mais de sangue.
Agora, a mesma esponja vai ser a nossa fonte de sangue. Então, eu vou colocar, coloca a seringa bem fundo e vai apertando para você encher, saturar bem ela, para você ter a sua fonte de sangue aqui, para a gente causar uma mancha de impacto, então. Então, aqui eu saturei bem a minha esponja. Se vocês quiserem mostrar o de vocês, tá, gente? Ligar a câmera, falar, perguntar, pode ficar à vontade. Vou colocar ela bem aqui no meio. Eu vou pegar um martelo. Esse costuma fazer bastante sujeira, tá? Então, se quiser afastar um pouquinho da roupa. E você vai bater bem forte aqui na sua fonte, pra você causar uma mancha de projeção. Esse aqui tá indo. Acho que eu não molhei ele o suficiente. Vamos fazer de novo. Peraí. Tem que estar bem molhadinho pra ele espirrar bem. Vamos fazer diferente. Peraí. Colocar aqui na folha mesmo. Deixando absorver mais ali na esponja. Para vocês fazerem com mais tempo, que eu tô tentando fazer mais rapidinho, deixa a esponja ficar bem molhada mesmo, bem molhada, que aí você consegue fazer bem. Mas aqui eu coloquei na folha, para mostrar que quando você vai ter um impacto muito grande, ó, ele vai espirrar em tudo. Conseguiram ver? Ela espirrou, fez vários salpicos, várias gotículas aqui. Então, vou fazer mais uma vez para vocês verem certinho. A esponja fica mais legal, só que ela tem que estar bem, bem saturada mesmo, para ficar legal. Vou colocar aqui, então, uma poça, que seria a nossa fonte de sangue. E um alto impacto, então. Ó, a gente tem os nossos salpicos. Bem legal. Todos os salpicos, agora tá escorrendo um pouco, né? Mas todos os salpicos aqui, as gotículas, em volta da nossa fonte. Então, um padrão de impacto faz esses salpicos. Tô usando bastante folha porque o meu tá escorrendo. Vamos fazer mais 2 padrões. O primeiro, mas o próximo que a gente vai fazer é um padrão de transferência. Então, eu peguei aqui uma faca. Usem a seringa para estar melecando essa faca. Ou uma tesoura. Pode ser só a pontinha dela também. Se ele tiver mais grossinho, fica mais fácil de você fazer essa mancha. Como o meu ele ficou um pouco mais líquido do que deveria ainda, ele não adere tão bem assim à superfície. Então, dá uma espalhadinha ali na superfície. E peguem a... Eu vou fazer aqui do contrário, só para não escorrer. Mas virem a superfície a faca na folha, ou coloquem a folha assim em cima da faca. Então, a folha, ela não tinha nenhuma mancha, ela era uma superfície limpa, né? Quando eu encostei aqui, então, uma superfície ensanguentada em cima da superfície limpa, quando você ergue, você tem aqui o padrão de transferência da faca. Então, o padrão de transferência pode ser também a mão. Então, eu tô lá com o dedo, por exemplo, sujar aqui o dedo. Sujei o dedo, eu sujei a mão toda. Você encostou, você vai ter ali o padrão. Aqui no caso eu só puxei meu dedo, né? Fica mais difícil de entender. Mas com a mão fica mais bonitinho. Com a faca aqui a gente conseguiu ver bem, então, o padrão de transferência é quando
uma superfície com sangue entre em contato com uma superfície limpa, transferindo, então, aquele sangue. Outra coisa que a gente pode ver bem legal também é o padrão de vazio. Então, aqui eu vou usar a mesma faca, vou deixar ela aqui, e vou pegar um pouco, tenta deixar bem juntinho assim, que fica melhor. Vocês podem fazer isso com a mão, ou se vocês quiserem também, com o pé, sujar o pé um pouquinho. Peguem e gotejem o sangue aqui na folha em volta. Vai gotejando. Então, com o pé é interessante você fazer, porque você consegue descobrir se o agressor ali, ou o assassino, ele deixou gotejar sangue da vítima no pé dele, no calçado dele. Quando ele for embora, vai ficar ali o padrão de vazio, ó, o padrão da faca. Escorre, atrapalha um pouquinho de ver, mas aqui a gente consegue observar, ó, que ficou o padrão de vazio da faca. Quando ele fica mais sequinho, ou se eu tiver ficado um pouco mais grossinho, vai ficar mais fácil de você observar. Isso é interessante, porque no caso do sapato que eu falei, você consegue estimar ali o pé do agressor com o formato, você consegue desenhar certinho. Testem em casa depois, façam isso ou com calçado, um chinelo, ou com a faca mesmo, esperem secar, que vai ficar mais fácil, e aí retirem. E você vai ver que você consegue desenhar certinho ali o formato e descobrir. Isso é interessante também em casos em que foi levado alguma coisa para você estar pesquisando, mas principalmente eu acho bem interessante em relação a quando cai no pé do agressor, por exemplo, e ele sai ali, você fica o vazio do sapato, você consegue estimar, então, o tamanho do calçado, e aí você consegue incluir ou excluir suspeitos na sua lista. Tem outros padrões que dá pra gente fazer. Um muito legal, se vocês tiverem uma boneca, alguma coisa assim em casa, ou quiser fazer com a pontinha do cabelo mesmo, pega a pontinha, e aí molha no sangue e passa, que aí vocês vão observar que vai ficar um pincel também ajuda. Eu não tô achando meu pincel aqui, tá aqui em cima. Mas com um pincel dá para você fazer bem, que fica aquele padrão de transferência com Vzinhos, que é bem característico de cabelo, de cerdas. É bem interessante fazer. Então, isso é principalmente para vocês verem que a gente consegue determinar o tipo, se teve impacto, se teve uma pressão, um padrão de transferência, que a gente consegue estar reproduzindo isso. A gente consegue ver também da inclinação, né? Então, vou fazer um daqui da inclinação. Fazer, então, uma gota 90 graus. Então, ela ficou bem redondinha. Eu vou pegar agora, só esperar ela secar. Ela não tá secando rápido, então vai acabar escorrendo um pouquinho mais. Mas façam aí para vocês observarem de vocês. Ele vai ficar bem redondinho. Se você inclinar, então, a sua folha, inclina a folha e faz a gotinha, ó. Aqui eu fiz gotejando, então vou inclinar a folha agora e gotejar. Consegue ver que ele ficou inclinadinho? Deixa eu virar para vocês. Então, vocês estão conseguindo ver de vocês, gente? Vou inclinar. Ela fica inclinadinha, a gota. Fora o fluxo, a própria gotinha. Já a 90 graus, ela vai ficar bem circular. Conforme você for aumentando... Opa, acabou o sangue. Conforme você for aumentando aqui, ela vai causar esses espinhos aqui em volta.
os espinhos em volta. Vai ficando mais irregular. Alguém tem alguma dúvida? Quer testar algum tipo? Se tiverem alguma dúvida, gente, sobre o curso ou sobre essa prática, pode ir mandando. Tentei fazer ela bem rapidinho aqui por causa do nosso tempo, mas vão tentando fazer em casa, acredito que tenha sobrado uma quantia ainda de sangue, vão tentando reproduzir os padrões, vocês vão ver que é bem interessante, que você consegue estar prevendo qual tipo vai ser e reproduzindo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem estar entrando em contato comigo pelo Instagram ou pelo e-mail do Ciências Forenses do TFPR. Mandei para vocês também um link abaixo do link de presença para vocês estarem avaliando a aula de hoje. E qualquer dúvida é só entrar em contato, tá bom? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que tenham gostado bastante e aprendido bastante durante esses dias do curso. Foi uma honra estar podendo passar um pouquinho do conhecimento para vocês, tá? Talvez incentivando vocês a seguirem essa profissão também, que eu amo tanto. É isso, muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço, na verdade, Juliana, porque acredito que nesse momento tão complicado que a gente está passando, né, trazer um pouquinho dessas vivências e tá dando para me ouvir? Eu vou até perguntar isso para vocês, não sei se tá assim, né? Tá. Então, é bom a gente estar trazendo esse tipo de experiência, de vivência, né, de atividades, já que o calendário nosso, principalmente, está suspenso, né? Então, acredito que tenha ajudado muito os alunos, tanto do campo do PFPR Londrina, quanto os alunos da comunidade externa. Então, em nome do Centro Acadêmico, eu agradeço você por ter aceitado o convite com a gente. Tenho certeza que foi super enriquecedor para todos que estavam acompanhando a aula. É super gratificante de ver assim, que tem bastante coisa que a gente não precisa estar dentro da faculdade, dentro do laboratório para conseguir fazer, né? Igual a prática de hoje. Pô, eu achei muito interessante mesmo. E até estava vendo stories do pessoal postando que estavam ansiosos para a aula, esse tipo de coisa. Isso é bem bacana, sabe? Então, mais uma vez, eu agradeço você, agradeço o pessoal por ter confiado na gente e estar participando, estar assistindo às aulas, né? Não somente desse curso, mas no geral. Quero pedir para eles que não saiam do grupo ainda, pois ainda vai ter o formulário para a certificação, que vai ser mandado para vocês no sábado, por volta da 1 hora da tarde, e estará disponível até às 18 horas. Então, não saiam lá do grupo, porque esse é o único lugar que vai ser viabilizado. A lista de presença ficará disponível hoje até às 10 horas, 30 minutos após o término do curso. E qualquer dúvida, eu estarei à disposição de vocês. Caso vocês precisarem de alguma coisa, tiver dúvida em relação a alguma aula ministrada, vocês podem mandar para mim, que eu faço para a Juliana também. Acredito que seja isso. Muito obrigada a todos, uma boa noite e um bom resto de semana. Muito obrigada mais uma vez, Juliana. Qualquer coisa, eu estou aqui à disposição. Eu que agradeço. Em uma próxima oportunidade, vamos fazer presencial, que a gente consegue fazer as práticas, fazer o método de stream. Aí fica um pouco mais dinâmico também, é bem legal. Espero vocês, gente, curtem a gente, seguem lá a gente no Instagram e conheçam um pouquinho mais do projeto. Muito obrigada. De nada. Mas vamos fazer de tudo para fazer uma prática em breve, gente. Muito obrigada a todos, uma boa noite e até mais.